Salve Maria, dia 15 de abril de 2021, da segunda semana da Páscoa. O evangelho de hoje encontra-se em João, no capítulo 3, nos versículos do 31 ao 36. Do evangelho segundo João: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as coisas de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que nos é proposto para hoje, quinta-feira, nos fala desta realidade, não é? Aquele que vem do alto está acima de todos, veja, o Senhor, não é? Cristo que deixa a eternidade e o céu e vem para fazer parte daquilo que é terreno, daquilo que é temporal, passageiro. Diz mais: o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. É interessante como o homem quer sempre dominar todo o criado, né? É capaz de pensar e agir, né, como se Deus até não existisse. E muitas vezes o que nós percebemos é que o homem tenta ser Deus. E claro, nós vemos todas as pesquisas genéticas e quanto, não é, o homem acha que pode tudo, não é? Através de células-tronco, através de embriões, não é? Que muitas vezes querem dizer que depois da fecundação não é um ser humano. E é o quê? Precisamos realmente ter políticas públicas capazes de perceber toda esta realidade que nos toca o fundo do nosso ser como pessoas. Vai ainda, não é? Aquele que vem do céu está acima de todos, repete, não é? Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. E é interessante que João afirma que ninguém aceita o seu testemunho. Claro, quando o Cristo, o Verbo de Deus encarnado, não é, vem assumindo a nossa natureza, e quando Jesus começa a sua vida pública, não é, e começa a fazer e agir conforme, não é, a obediência ao Pai na ação do Espírito Santo, o que nós percebemos é que Jesus, né, na sua vida pública, começa, não é, a fazer a vontade do Pai na ação do Espírito Santo, não é, e toda esta realidade vai testemunhando que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, é aquele que estava esperado pelo Israel. E Israel é incapaz de acolher o Cristo e o seu testemunho, a sua vida. E todos os milagres, graças que foram acontecendo. Diz ainda: quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Isso mesmo. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Nós acreditamos que o Cristo, o Verbo de Deus, que padeceu, sofrendo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e trouxe para nós a vida nova, a possibilidade da eternidade. Jesus vence a morte e abre para nós, não é, as portas do paraíso que estavam fechadas. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. Jesus vive conforme, não é, a ação do Espírito, vive conforme, não é, toda esta realidade do céu, pois de lá ele desceu e veio para nós, para nos ensinar que é necessário viver a nossa vida, não é, na bem-aventurança, na beatitude, para que alcancemos um dia a realidade do céu. Jesus já abriu a possibilidade. Basta que nós vivenciemos a sua palavra, o seu ensinamento, para continuar como herdeiros de Deus, herdeiros da vida eterna. Diz ainda:
O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Tudo, não é? Quando Deus cria para o Filho e dá ao Filho toda esta realidade, não é? Tudo foi entregue a Jesus. E Jesus, por amor, entrega-se completamente por toda a obra da criação que o Pai lhe havia dado, lhe havia concedido. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Então, o que era que eu dizia, não é? Nós que cremos já recebemos como herança da filiação divina a vida eterna. Mas diz o texto, aquele porém que rejeita o Filho não verá a vida, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Claro, o que o Pai quer é que todos nós creiamos no Filho, que foi ele que enviou. Mas alguns teimam em não quererem crer no Cristo. E como diz a palavra, não verão a vida. Porque, claro, a vida é Cristo. A passagem, não é, da morte para a vida eterna é dom e graça de Deus para aqueles que creem. Quem não crer, não é, vai morrer e se acabou. Mas nós cremos que após esta vida nos é dada a vida eterna. Como dom e graça de Deus, não que o mereçamos, porque os nossos atos, as nossas ações muitas vezes não são condizentes com a palavra de Deus, com o ensinamento de nosso Senhor. Nós somos falhos, somos pecadores, mas é o próprio Cristo que nos motiva, que nos anima através da sua palavra, através da experiência com a Eucaristia, que nos faz mover o nosso ânimo e, claro, em meio a toda esta pandemia que muitas vezes tira a nossa direção, mas pela ação de Deus, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós somos a cada dia capazes de Deus. No sentido de que? Capazes de Deus, capazes de viver esta experiência com Ele, tendo em vista a vida eterna. Supliquemos, caríssimos, a nosso Senhor, que a cada dia Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo para vivermos na fidelidade, para vivermos a cada dia nesta presença do Cristo ressuscitado. E depois da nossa vida aqui neste mundo, o Senhor nos leve para a eternidade, para o reino de sua glória. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.